Fala, filhote Cruz Credo, vocês estão bom? Dá um oi, Daniel. E aí, filhote de gafanhoto? Ó, estamos começando aqui mais um OBcast. Hoje eu vou falar sobre a história do Daniel. Então, faz muito tempo que eu fiz o OBcast, você nunca viu, é porque você não me segue, provavelmente. Então, me segue aí, procura. Tem mais histórias de pessoas que tiveram resultado no mercado, beleza? Hoje eu vou contar aqui com meu amiguinho Daniel. Liga lá, mande um salve. Ô, beleza? Aí. Daniel fez o quê? 5.000%? 50 vezes capital inicial? Coisa boa. E Aí, né? qual a ideia do Obcast, tá? O Obcast a gente vai fazer aqui para poder contar a história das pessoas, ver quais foram os principais problemas, principais acertos, principais erros e o que que faz a pessoa não lucrar no mercado e começar a ter algum resultado, beleza? Existem vários Obcasts, depois dá uma olhada. Daniel, pra gente começar legal, como que você conheceu o mercado? Bruninho, eu conheci em 2019, né? Uhum, Mas nada de operar a sério. Tentei fazer uns testezinhos lá, mas nada, longe de ser algo profissional, né? 2020 foi quando eu comecei a procurar um pouco mais, mas aquela coisa, né? Mercado muito poluído, com coisas, material muito ruim, né? E aí foi basicamente em 2023 e Bruninho chegou na minha vida com Beginner, né? Aí foi quando realmente eu tive uma alavancagem, vamos dizer assim, de informação, porque o mercado é muito poluído, né, de coisas ruins. E às vezes quando você tem uma informação boa, já é muita coisa. Agora você imagina um pacote de coisas muito boas. Então, assim, peraí, pô, vai foi, vai virar foi propaganda aqui, daí. porra, peraí. Tá, mas então, você chegou até a operar essas outras coisas? Como é que foi? Cheguei, era suporte resistência, LTA, LTB, confluência, né, Eita, aquelas pô. coisas que hoje dá alergia, né? Só de ouvir dá ânsia. É desse jeito. E assim, quem era o Daniel antes do mercado, assim, antes de conhecer o mercado? O que que você fazia? O que é que te levou aí pro mercado, na real? Bom, Boninho, assim, eu casei, tenho 9 anos, né, de casado, e casei e as coisas achava que casa de mamãe e papai era ruim, mas o casamento ele te ensina muita coisa, né? Então, eu falo assim que quando eu casei, que eu fui descobrir o que era um boleto, o que era um aluguel, algo do tipo. E aí vieram os desafios, né? Do Uhum. dia a dia, da vida. Então, eu com a minha esposa, a gente chegou a passar alguns perrengues bem complicados, assim, em termos de luz, água, contato. A gente chegou até numa época que a gente chegou a morar em outro estado, né? A gente foi se aventurar e aí a gente chegou até a ser despejado, né? Eu com a Uhum. minha esposa, né? Porque a gente não tinha filho ainda. Então sempre foi bem difícil, né? Porém, hoje eu olhando para trás um pouco, eu vejo que tudo era culpa minha, né? Culpa nossa mesmo, assim, de não ter, de ser uma pessoa, ser um provedor, ir para frente, ir para cima mesmo, ter mais garra nas coisas que vem na tua mão. Uhum. Então, essa falta de resultado da época era por conta de não ter um posicionamento à frente daquilo que você estava tendo nas tuas mãos, né? E com isso veio o filho, né? Hoje o meu filho tem 6 anos, mas até pouco tempo atrás a gente ainda passava algumas dificuldades, melhorou um pouco. Em 2018, a minha esposa ela parou de trabalhar e eu disse para ela, olha, precisamos realmente ver coisas maiores e mais consistência, ter mais consistência, né, em algo. E foi quando eu assumi as contas de casa e ela foi estudar. Falei, olha, pode estudar porque deixa comigo que eu vou segurar aqui as contas. E aí passamos de 2018, ela passou no concurso, mas ela só foi ser chamada em 2021. Nossa. Então, até 2021 foi peia. A gente pegava ali, sempre limitado, comendo aquilo que dava, vestindo aquilo que davam. E assim, e o meu filho também, graças a Deus, assim, as coisas chegaram bem apertadas, mas nunca, Deus nunca faltou nada assim pra gente. Mas foi 9 anos dessa maneira.
E aí, quando ela passou, eu já tinha falado para ela do mercado, algo do tipo, né? Ela achou Uhum. interessante, mesmo não entendendo nada, ela falou, depois que ela assumiu o cargo, ela falou, olha, agora é o seguinte, agora é a sua vez. Agora deixa comigo aqui as coisas que agora você vai buscar aquilo que Ó. você está querendo. E foi esse acordo que a gente fez, né? Então, em 2022, em 23, né, agora, Uhum. eu, eu assumi essa responsabilidade de buscar algo daquilo que eu gostasse, né? Foi interessante que durante o curso dela de formação, eu já estava buscando algo que eu me identificasse, né? Então eu busquei em conhecer o meu perfil, isso foi muito importante. Uhum. Eu busquei entender aquilo que eu não gostava de fazer, aquilo que eu me identificava, e diante de todas as coisas, eu fui realmente identificar que o mercado foi algo mais propício daquilo que eu estava buscando. E aí, de fevereiro para cá, foi onde que eu conheci, através do stories de outro rapaz, né? Vocês podem falar aqui, acho que eu não... Depende de quem. Depois Tem você, gente que eu não gosto, depois você não. corta aí. Vai. Quem foi? E aí, foi quando eu conheci você. Mas Aí quem o que eu foi o achei cara, pô? interessante, Pode falar depois se você o não Bruno gostar. Costa. Ah, é o O Bruno Brunão. Costa. Não tem nada, não. É. E aí eu achei interessante que um dos seus stories que você estava fazendo no dia, você falou de as operações, né, que você estava fazendo, mas você não falou do resultado, você não falou do financeiro. Uhum. Aí eu falei, opa, primeiro cara que eu vejo aqui que mostra que está fazendo grana, mostra que tem pessoas fazendo grana, mas não está falando de valor. Então, isso aí para mim já foi interessante. Que eu vi em você já uma pessoa que ela busca o resultado e não exatamente a grana. Você busca que as pessoas performem, de fato, com Sim. conhecimento. E aí foi quando eu comecei a seguir, e aí de cara, a primeira turma eu já entrei Ah, bicho sem doido. medo e... Hã? Então foi diretão. Tipo, você conheceu, começou a Não, acompanhar e já entrou. nem quis. Eu sempre fui nas minhas atitudes, né, de negócio, eu sempre fui de entrar de cabeça mesmo e entrar numa imersão, de fato. E aí foi quando comecei. E aí tive que, o meu maior desafio foi desconstruir tudo aquilo que eu achava que era interessante, né, sobre Uhum. o OB e o mercado, e entender exatamente o que funcionava, né? E o mais incrível, tudo que você falava funcionava, né? Mas foi Aí, os dessa caras vão maneira que eu achar que é conheci. propaganda. Oh, meu Deus do céu. Não, Aí- mano. É mesmo. Se quiser participar do Big e tiver turma aberta, vai estar o link aqui embaixo. Não vai pagar com essas porra aqui, não. Cara, uma coisa que eu acho engraçada é que, assim, cara, tu, em teoria, pra você ter a ajuda que você teve hoje, você tem hoje, você teve que abrir mão lá atrás, né? Você teve que assumir, bater no peito e falar, não, deixa comigo. E aí, o que Tive, que eu porque tô... na época, Ah, o que eu assumi a casa, né? Eu montei uma pequena empresa de limpeza de estofados, né? hum, Então eu passei basicamente 2 anos aí, aproximadamente, direto. Assim, foi 2019, mais um pouquinho. E aí eu fiz um curso e tudo mais, e entrei nesse mercado. E na época, né, foi até bom, foi o que nos deu um oxigênio, mas eu sentia eu tenho um problema nas costas, né? Então eu ficava 4 horas, 6 horas curvado, né? Fazendo atividade lá, o serviço. Então eu chegava em casa com as costas doendo, fora que o produto químico, né? Pegava na pele, e aí eu ficava pensando, né? Falei, isso aqui hoje eu não estou sentindo nada, mas daqui 10 anos, 15 anos, né? hum. Isso pode ter um efeito. E aí a minha esposa sempre foi a favor, não, veja outra coisa que você sair disso. E eu, por uma dificuldade minha, que eu tenho de lidar com equipe, com pessoas propriamente, né? Eu falo, olha, Uhum. eu preciso montar um negócio que dependa de mim, que eu não tenha que depender de mercado local, que eu não tenha que depender de pessoas, algo que dependa 100% exclusivo de mim. Então, tudo conspirou a favor para mim estar né, de fato ali, imergindo ali no OB. Cara, e tipo, a maioria que vem falar, nossa, mas a minha esposa não me ajuda, mas o meu marido não me ajuda, eu não vejo fazer nada, sabe? É aquele lance do tipo, a pessoa ela quer ajuda, mas ela não ajuda de volta. E ela acha que não, o meu marido é o problema, porque ele não quer me ajudar. Caralho, mano, não é assim. Não é assim. Você é a prova viva disso.
Às vezes você tem que abrir mão de alguma É. coisa ali, você tem que assumir uma responsabilidade maior para que as pessoas te ajudem também. Uhum. É, exige uma troca, né? E como é que é em casa hoje, assim, tipo, ela entende bem o que você tá fazendo, ou ela, desde o início, ou só foi quando você começou a mostrar ali, ó, tá vendo o Não, saquezinho? não. Caiu. Como é que foi? Eu sou muito grato assim a ela, porque hoje ela sempre me deu apoio. E o interessante, Hum, e diante de todos os negócios que eu já tive uma caminhada, ela sempre teve um pezinho atrás. E desde o primeiro momento que eu falei do mercado financeiro para ela, como era, sem ela entender absolutamente nada, né? Ela uhum. sempre apoiou. Isso é algo interessante. E hoje, assim, eu consegui montar um cantinho, né? Que é um quarto ali que eu separei que tem as coisas. E aqui em casa a gente tem um. Hoje, né? Em dia eu tenho um filho de 6 anos, então ele, quando eu tô lá dentro, ele já sabe que eu tô trabalhando, eu tô estudando à tarde. A minha esposa normalmente não vai lá, que aquele é um momento. Até porque de manhã, quando a gente tá operando junto, eu tô só em casa, mas é algo interessante que ela fala assim: como é que pode você, num quarto, depois de 3, 4 horas, você fala assim, ganha dinheiro. Fabricou? Eu É falo até que mágica? eu me sinto estranho, que eu vou deixar meu filho na escola, aí eu chego lá todo mundo de calça, sapato e roupa da farda da empresa, aí eu chego lá de chinelo, bermuda, deixando meu filho, pego de bermuda todo tempo. O pessoal deve olhar assim, rapaz, esse cara deve ser aposentado, só pode, alguma coisa. Relaxa, ainda tem a galera que fala que você vende os tóxicos. Não, esse aí vem tóxico, esse aí. Pra falar os nomes, senão o YouTube vai derrubar, mas você entendeu. Mano, Mas assim, o, até eu falo assim, foi pouco tempo, né? Mesmo eu, de fevereiro, quando eu comecei o processo, uhum, essa trajetória, eu falo assim, o processo de formação, né? Porque o trailer, a pessoa não nasce trailer, né? meu, Ela é um processo que é meu de sonho. formação dela. E mesmo assim, diante das situações, eu tenho um problema de atenção bem grande. Então, assim, a, eu tenho que rever uma aula, uma atrás da outra, até conseguir pegar, assimilar e aquilo começar a fazer sentido para mim, né? Mas fora isso, devido a N situações aí passadas, meu emocional é a milhão. Ele é, eu falo assim que é meio estragado, mas você tem que ter um controle muito grande diante disso, né? E eu com meu filho pequeno, chegou uma época, assim, mesmo a minha esposa trabalhando, aquela coisa de sendo funcionária pública, existe um salário ali no mês, né? Mas quando chega, menino parece que só adoece no começo do mês. E aí Né? você tem que pegar o dinheiro que tem e vai. E aí chegou uma época, eu até mandei um vídeo uma vez pro Bruno aqui, que eu Bombado. faltava uma semana para fechar o mês, mais ou menos, aí minha esposa receber. E foi numa época que eu estava no mercado, eu estava só empatando, fazia R$ 60, voltava para 30, fazia 90, voltava para 60 e aquela coisa. E aí eu olhava assim, dinheiro já tinha ido embora, olhei pro armário, a comida também já tinha ido embora, falei, e agora? E você ter algo e você consegue fazer, você pode fazer um dinheiro e você ali não está conseguindo fazer naquele momento, é bem pesado, né? Pesa. Para a cabeça, quem é homem, quem é pai. Então foi uma situação bem, bem delicada assim que eu passei. E criança não sabe, criança está ali pedindo as coisas e vai. Mas assim, a virada mesmo é uma responsabilidade que você tem que trazer para si. Você fala, olha, se hoje você está nesse resultado, a culpa é sua, de certa forma. E se você tem as ferramentas ali ao teu redor, né? É sua. Se você tem acesso àquilo que pode mudar, né? Algo na tua vida. Se você não mudou, a culpa é sua. Então, eu tive que mudar isso em mim para que as coisas em volta pudessem mudar. Então, assim, foi um momento bem difícil. Eu peguei um sofazinho que eu tinha, uma máquina que, inclusive, era uma máquina que eu trabalhava na época, de limpar sofá. Tive que botar na X, vender. A minha esposa falou, vai vender o sofá? Eu falei, vai, porque eu sei que amanhã a gente vai ganhar dinheiro. Só não sei quando, mas a gente vai ganhar. E aí, eu sei que foi quando a gente conseguiu fechar o mês, aí, praticamente. Mas foi osso.
Cara, e já ia perguntar, tipo, o que é que você acha que é virada de chave? Que a gente não tá na parte técnica, operacional, né? Mas o lance da autorresponsabilidade muda tudo. Tipo, o que é que eu vejo? O cara chega e fala assim, não, ele acha que a virada de chave dele é a técnica. Às vezes é, às vezes é. Às vezes é o gerenciamento, às vezes é o do segredinho. Cara, da maioria das vezes nem é. O que vai fazer a virada do cara é só ele aceitar e falar, mano, eu tenho que fazer. Eu me comprometo a fazer isso aqui. O cara quando vai passar para um concurso, alguma coisa do tipo, o cara senta e estuda. Agora pro day trade, que é uma parada que pode mudar a vida do cara, ele não tem esse tipo de dedicação. E aí, É isso quando eu mesmo. vejo casos que nem o seu, é a prova perfeita aqui, ó. Tá aqui, ó. Seu arrombado, tá aqui, ó. Tamo. Eu falo para minha esposa, né? Eu digo, muitas das vezes a resposta para algumas situações que a gente está passando tá dentro da gente mesmo, né? Só que a gente não quer acreditar, a gente sempre quer culpar. Ah, é o mercado, ah, é fulano, ah, é a mulher que não deixa, é o menino que. Lógico, existem situações que favorecem, mas se você parar nisso, tu não vai desenvolvendo. Cada um tem sua particularidade. Talvez eu hoje na minha casa, minha esposa me dando um apoio, eu posso deixar a caminhada um pouco mais leve, né? Diferente de outras pessoas. Mas existe uma particularidade que para mim se torna pesado. Mas nem por isso isso me parou no que eu pudesse continuar. E, Entendeu? tipo, qual foi a principal mudança que você percebe, assim, do antes de começar a fazer o mercado dar certo e depois que começou a fazer dar certo? Por assim, primeiro de tudo, na minha cabeça, né? Eu aceitar, eu entender e o jogo ali, quem tá jogando sou eu. E Uhum. quem tem que fazer a coisa acontecer sou eu. Porque, como eu falo acho que eu comentei aqui, se eu posso ter a melhor ferramenta, eu posso ter o melhor curso, eu posso ter as melhores informações, eu posso estar inserido em um melhor ambiente possível. Mas se eu não quero fazer por onde, a coisa não vai acontecer. Então, eu tenho que fazer com que esse ambiente que está propício, essas informações que está propício, eu tenho que fazer a minha parte. E aí tudo vai se encaixando, tudo vai fluindo. Então, o processo, ele é um desenvolvimento. Então, foi nesse sentido que, quando eu trouxe mais ainda, eu elevei o nível da responsabilidade, que Uhum. aqui a melhoria nas condições do meu filho, da minha esposa, da minha casa, a esse projeto, se eu quisesse que de fato desse certo, não era o Bruno que iria fazer dar certo, né? O Bruno ele ia ser um facilitador da caminhada, mas a coisa dependia de mim. E aí foi quando, de fato, a coisa começou a ser bem recente, eu confesso para você. Uhum. Porque eu era bem, eu falasse, bem cagão com as coisas. Então, foi praticamente recente que eu assumi a responsabilidade, bati ali em cima, e aí as coisas começaram a falar mágica, né? Começaram a acontecer. Do dia pra noite deu certo. Do dia pra noite É, instalou. E tipo, tá, qual você acha, ou acredita que seja o ponto que aconteceu essa virada? Que você fala assim, cara, até aqui tava dando cagada, a partir daqui deu certo porque eu comecei a fazer isso. Qual foi esse ponto? então assim, eu sempre fui um cara que sempre quis ajudar todo mundo. Sempre quis ajudar todo mundo e as pessoas que eu ajudava conseguiam alcançar naquilo que elas queriam e eu sempre ficava no ponto zero, né? Eu sempre me dediquei muito pelos outros e esquecia de mim. Então, eu via amigos desenvolvendo, gente da família ali crescendo, aquela coisa, e isso foi me causando uma pressão psicológica, né? E eu vendo aquela coisa, eu falo, nossa, todo mundo está se desenvolvendo e eu não, será que eu não consigo aprender nada, né, nesse sentido? E aí, quando eu vi a minha esposa, né, também, eu ajudei ela, ela conseguiu também. Aí falei, nossa, eu como homem, aí chega a idade também, né? Chega a idade e vai chegando outras responsabilidades, né? O filho vai crescendo e eu acabei me visualizando, falei, nossa, eu preciso de fato ser o Daniel, não o Daniel que é pai do Danilo, né, que é o meu filho, mas é o Daniel que consegue desenvolver algo, um projeto legal que impacta a vida de outras pessoas.
O Daniel que tem um resultado para si, que consegue trazer um resultado para sua casa de fato muito bom e que com isso ele consiga transbordar em outras situações, em outras pessoas, e enfim. Então, quando eu comecei a ver que as coisas ao meu redor, né, que eu falo assim, de parentes e amigos, estavam caminhando, mas a minha não estava, eu me senti muito mal por isso. Eu achei que, de fato, eu perdi muito tempo, né, Uhum. para os outros, vamos dizer assim, e acabei não olhando para mim. Então, era uma falta de responsabilidade, de fato, de pegar algo e continuar. Eu tinha um problema muito grande de sempre começar e terminar, e nunca terminar. Uhum. Era tudo pela metade e as coisas iam ficando. Aí pegava, achava outra coisa mais interessante e aí já largava aquilo. Então sempre era movido por uma proposta e não por um propósito. A proposta melhor eu ia, então eu parava aquilo na metade. E o seu projeto, o projeto que você mostrou pra gente, né, que foi o Beginner, ele foi nos 37 anos, olha só, primeiro projeto profissional que eu continuei, eu comecei, veio as dificuldades, não deu vontade de desistir, e eu tinha motivo para desistir. E eu sempre ouvi o Bruno falando, calma, é só uma virada de chave que vai ter. Calma, continua, continua. Né? E foi algo que agora que eu estou começando, está ficando mais leve. Eu não estou precisando fazer tanta força a mais como eu fiz no início. Foi só isso. Agora está um pouco mais leve, tá, o fardo já está um pouco mais tranquilo. Então foi um projeto assim que nesses 36 anos eu poderia dizer que é algo que eu comecei, né, fiz o processo e basicamente agora estou caminhando de forma mais suave. Você tem sido um dos melhores alunos desse ano, porque nesse ano a gente abriu aqui duas turmas, três turmas, não sei, mas tem sido um dos melhores, porque você nunca parou assim e ficou apenas em silêncio esperando ali eu falar, não, faz isso. Sempre tava ali, não, e aí, como é que faz? Não, mas e se isso acontecer? Não, mas eu tô com essa dificuldade, o que é que a gente faz? E isso é a diferença entre a pessoa que quer e a que não quer. Uhum. Se, óbvio, agora não tem acesso à fraternidade, mas se a gente pegar o grupo inteiro que tá ali, você pode contar nos dedos quantos que realmente fazem isso. E é por isso que eu posso contar nos dedos quantos realmente vão ter um resultado expressivo. E você é um deles. É à toa que você tá aqui hoje. Então, É, Bruninho, assim, como eu te falei, eu peguei esse projeto realmente para fazer a viração de chave mesmo na minha vida. Como eu falei, eu tinha 6 projetos. Eu tinha que decidir entre os 6, de acordo com o meu perfil, hum, aquilo que eu, como eu falei, que eu gostava, que eu não gostasse. As minhas experiências que eu tive no passado, eu tinha 6 projetos para decidir. E dos 6, o único que se encaixou praticamente 100% foi o Day Trade. Então, eu coloquei de fato ali nesse projeto, falei, isso aqui, ele dá certo e ele vai dar certo para mim também. Então foi uma decisão aquilo. Eu não sabia o que que eu iria passar, mas uhum. eu tinha decidido lá no início que ia ser, não importasse o tempo, né, que iria ter. Eu já sabia das minhas limitações, mas eu tinha decidido. Eu acredito que a minha esposa ela até fala assim nos últimos dias aí, quando ela me via também com as dificuldades e ela falando, Emo, como é que tá? Aí fala, não, hoje não foi, hoje foi vermelho, hoje a conta foi para o espaço e aquela coisa toda, e ela falando assim, olha, eu achei por várias vezes que você iria desistir de mais essa. Ela falava isso, né? Só que ela ficava quietinha. E ela falava, e aí? Eu falei, não, eu vou continuar. E ela, ela se surpreendeu, né? Com essa atitude, porque o Daniel de 6 meses atrás era o oposto. Era ela pela proposta. Ah, tá dando dinheiro ali. Não, muda, já vai. Esquece isso aqui não tá dando certo. E eu tinha decidido que isso aqui queria dar certo. Uhum. Então, com essa decisão, independente das dificuldades, eu iria continuar porque eu sabia que ia dar certo, né? Então, tipo, o que é que eu vejo? Eu vejo que a maioria das pessoas que conseguem ter uma virada, vamos usar esse termo horrível chamado virada de chave, é porque elas entenderam que o jogo não é sobre o que elas aprenderam, é sobre quem elas são. Exatamente, mano. Cara, é Exatamente. bizarro. É bizarro. Se a gente for olhar o Só que histórico eu do falo que isso Becast. aí seria 90% de fazer a minha vida mudar.
Tava dentro de mim todo tempo. Eu Ah, tava carregando todo tempo nisso. Só era decidir. era só decidir. Só era decidir. Tá, mas você falou assim que beleza, o mercado foi o que deu aquele perfil. Você percebeu, cara, isso aqui faz sentido e tal. Então, de tudo que você passou, quais foram os pontos que fez você querer focar no mercado e decidir ser tudo daqui pra frente? Bruno, assim, eu nunca gostei de depender dos outros. Eu sempre achei que quando a responsabilidade está na mão de terceiros, você tem um risco de fazer com que aquilo não flua da forma que você almeja o resultado. Para mim era muito desgastante, né? Eu acordar de manhã, eu já tive empresas que eu tinha que acordar 4 da manhã, Nossa. né? Que era um restaurantezinho café da manhã, né? E aí tinha 6 funcionários e eu chegava lá, abria todo aquele negócio, você tem um investimento pesado, um negócio físico, esse é um dos Uhum. negócios, um negócio físico, né? Não existe um investimento maior. E eu cheguei, tinha dias que o pessoal nem ligava, independente da minha motivação, não tava nem aí. Queria era final do mês o salário. É. E eu sei que, de certa forma, por eu não saber, talvez, gerir uma equipe e tudo, mas não ter esse conhecimento nessa parte, que hoje eu vejo que nada me impede de eu desenvolver isso, hoje eu já penso dessa forma, mas eu tinha uma dificuldade muito grande de lidar com essas situações. Então isso me incomodava demais. Até eu lembro que eu cheguei uma vez em casa e falei com a minha esposa, eu digo, aquele funcionário já vai me matar, de raiva, de ódio. Sei como é, Então, sei bem assim, como é. então, esse tipo aí, por exemplo, o mercado, aqui no meu estado, ele é muito um negócio de funcionário público, é contra-cheque. Então, por exemplo, saiu o pagamento dia 30, quando é dia 5 do outro mês, dia 8, morreu o mercado já. Todo mundo já gastou dinheiro. Então, quem tinha negócio local ficava basicamente se mantendo para poder girar o mês. E era isso. Então, eu Hum, ficava muito dependioso, vamos dizer assim, do mercado, né? De quando injetasse dinheiro. Então, isso me incomodava também, né? De não ter algo ali que eu pudesse fazer todo dia, algo que dependesse de mim e não de mercado. uhum, Então, uma série de coisas, né? Lidar realmente com equipe, mercado, né? Essas oscilações. Então, eram coisas que me incomodavam extremamente. Então, eu acabei visualizando no day trading algo que dependesse 100% de mim. Todo dia, era uma nova oportunidade. Eu sabia que eu poderia estar ali diante dessa oportunidade. Não ia ter a encheção de saco de gerente, que eu já trabalhei muito com CLT, gerente, diretor, quer me matar, me bota no local fechado e me fala assim, olha, tu tem que ficar 4 horas aqui e me dá, entrega um relatório. Ah, você vai Ah, controlar meu horário. Aí fala assim, mas como é que tu fica sentado fazendo day trade? Mas é meu. se der Se eu não ruim, quiser foda-se. É fazer, meu. é. Então, assim, eu boto uma música aqui, tô trabalhando de chinela, de short, sabe? Então, essa flexibilidade foi o que eu encontrei no day trading. Não tinha nenhuma outra opção. Um que eu ainda fiquei meio que balançado, acho que pode falar aqui, que seria o mercado eu ia montar um e-commerce, né? Só que eu ainda pensei, né? Mercado, aí não sei o que, federal, contador, aquela coisa toda. Eu falei, rapaz, não, tem que ser o day trading mesmo. Então foi por esses motivos, eu tinha motivos que eu não gostava e eu tinha motivos que eu gostava. Então foi avaliando essas situações que eu consegui decidir pelo day trading. Então foi algo bem pensado. Agora você tem caixa para começar a testar e-commerce. Agora ouvindo o Bruno, eu já fiquei falando com a minha esposa há um tempo desse. Eu falei, você sabia que a gente vai testar um negócio agora? Novos negócios? E agora tem da onde tirar dinheiro para testar? O capital de giro não depende mais da própria venda. Ele... É Mano, isso mesmo. é uma coisa também que eu acho que a galera não consegue entender, que é até uma parada que eu ia falar antes, sabe? Depois a gente começou a engrenar o assunto aqui, que é assim, é, o cara, ele não vai sair de 0 a 100 do nada. É muito raro. Ele pegar 60 pila e transformar em 35 mil em 2 meses, alavancando pra caralho, e ali agora ele tem caixa e vai fazer. É muito difícil. A parte mais difícil que eu vejo as pessoas com dificuldade é justamente fazer o que você fez, que é assim,
Ó, beleza, eu tenho essa realidade aqui, como que eu posso ir ajustando? Ó, minha mulher pode me ajudar nisso, eu vou ter esse horário de trabalho, e o cara vai Uhum. ajustando devagarzinho, devagarzinho. E Eu aí, preciso identificar o meu cenário qual o seu cenário? primeiro. Aí você adapta a sua realidade. E aí vem a segunda etapa, que é o que provavelmente você vai começar a passar a partir de agora, que é uma coisa que eu vejo a galera com muita dificuldade. Às vezes o cara faz uma grana fodida no day trade, só que ele acha que assim, vai ser assim para sempre. E aí ele fica refém do day trade. E em vez de criar novas fontes de renda, de tipo, pô, agora que eu tenho caixa, eu posso testar novos negócios, virar um empresário e tal. Ele coloca na cabeça dele que ele tem que ser 100% day trade. Bruno, interessante. Quando eu comecei, me incomodava o fato de pensar que eu pudesse ter um negócio novamente, né? CNPJ e tal. E hoje me incomoda de eu pensar que eu só vou ficar com day trade. Eu tenho que pegar o dinheiro e colocar no negócio. Diversificação, mano. Porque E eu é- falar, pelas minhas experiências, eu falei, eu não quero mais montar negócio com CNPJ. Eu quero que dependa um negócio de mim, né? Exclusivamente. E hoje eu já penso diferente, né? Hoje, ouvindo ali a galera ali da fraternidade, né, e tal, a gente vai pegando história de um, história de outro e conversando. Eu falo, pô, por que não botar um negócio agora que a cabeça está mais madura, né? Tem uma experiência agora de você administrar de fato valores ali, né? Todo dia. Por que não pensar em algo, né? Agora mais consolidado, vamos dizer assim, um projetinho mais consolidado, pequeno, né? Pequeno e você vai alavancando, você vai aumentando, escalando. Tem um mal do beginner, você que não faz parte do beginner, sabe disso. Que eu falo que você tem que tratar day trade como uma empresa. Porque você tem que criar habilidade como gestor. Só que a diferença Uhum, entre o cara trabalhar para alguém e ele estar construindo um negócio próprio é que ele tira todas aquelas partes ruins, que é o quê? Lidar com produto que pode vencer, lidar com uhum. fornecedor, depender das vendas do dia a dia, porque se o mercado morre, acabou. Então, assim, é um negócio que o cara pode começar de baixo, com uma pouca margem, dependendo 100% dele. Se ele é uma pessoa que se alinha com aquilo, o cara consegue trabalhar com qualquer coisa. É isso mesmo. Até uma das dificuldades que eu estava tendo na época, uns dias agora, e Hum, isso eu digo, já até entrando um pouquinho já no assunto um pouco do operacional, vamos dizer assim, uhum. gerenciamento. Eu achava que o mercado era um caixa eletrônico. Eu acordava de manhã e falava assim, hoje eu vou tirar R$ 100 do computador. E eu morria por conta disso, né? Porque tinha dia que eu conseguia fazer tranquilo, era suave. Só que no segundo dia você queria fazer a mesma coisa e dava com a cara na parede, porque o mercado muda, né? E você tem que entender, e aí eu comecei a entender que era como se eu tivesse um negócio físico, uma taberninha, vamos dizer assim, e naquele dia eu vendi R$ 100. Mas, de repente, amanhã eu posso vender só 60, 70. O que que eu vou fazer? Eu vou enforcar o mercado? Não posso. Naquele dia o mercado só te deu 60. E pronto, e vamos para o próximo dia. É E só que tipo, aproveitar todas as oportunidades. o seu cliente chega, ele não quer um produto de 60, ele quer um produto de 60, não quer um produto de 100, ele quer de 60. Aí você fala, não, eu preciso de É, 100, você começa a bater nele, vai me dar o 100, vai vai me me dar dar 100. 100. Aí ele fala, então não quero porra nenhuma e vai embora. Ainda te Né? processa, isso é E tudo aí, negativo. esse foi eu já falando aqui uma das viradas de chave que eu tive. E, por exemplo, eu tenho uma meta diária. Mas às vezes se eu bato só 50 e eu não consigo, eu percebo que o mercado não está favorável, tranquilo. Hoje eu só fiz a metade. Consegui colocar na cabeça do homem. Obrigado, meu Deus. Véi, você tá de prova. Aquela fraternidade, o problema da galera é esse. Os caras fazem muita grana, os caras alavancam uma semana, duas aqui, ó. Só que eles não entendem que às vezes não vai. Não é assim que funciona o jogo. Bota eu falo assim, bota um Celtinha numa linha reta e vai bater uns 120 tranquilo. Mas bota ele numa ladeira com dificuldade. Mano, não vai conseguir. E falando de Existe beginner. uma dificuldade ali. Falando de beginner. Sem entrar muito a fundo no assunto, obviamente. Mas qual foi o primeiro choque que você teve, assim, quando você entrou no beginner? Qual foi o. Porque, assim, é uma transformação.
O cara chega de uma forma, ele passa ali as 4 semanas do beginner, ele sai outra pessoa. Ele não consegue mais voltar a olhar pro que era antes. Então, o que que passa na sua cabeça quando você viu assim o conteúdo? Bruno, assim, a primeira coisa que a gente fala é onde que eu tava, que eu não tava te olhando, né? Eu não tinha visto o Bikini antes. Primeira coisa que eu me pergunto, de como é que pode que eu não achava o Bruno, ou então até via, mas existe um momento, né, que acho que para você ter o clique, e às vezes você precisa pegar muita porrada para você começar a filtrar, porque tem muita porcaria na internet, muita besteira, gente Muita. falando asneira demais. E isso atrapalha até aquele que quer de fato crescer, quer ter isso como uma profissão. Mas no início do curso eu falo assim que foi de fato uma, uma mudança de água para o vinho, vamos falar assim, foi um divisor de águas, de fato. Porque eu já comprei vários cursos, né? Eu tinha comprado vários cursos e cursos bem Oh, mais caros. E o seu, né? Aqui, ó, o Bikini, mano, isso é de graça, filho. Eu falo assim que o Bikini hoje, o valor dele é uma taxa de adesão só. Porque a qualidade que tem no conteúdo é um curso que tem várias ferramentas e tudo funciona, pô. Tanto é, tanto é que se você não tiver cuidado, e é ensinado isso, você não tiver esse cuidado, você acaba se confundindo, se atrapalhando um pouco, porque você quer usar tudo, porque tudo faz sentido e você quer misturar funciona. tudo. Então, comigo foi assim. Então, a cada aula que o Bruno dava ali, eu assistia, "Ei, isso aqui faz sentido. Nossa, isso aqui funciona. Aí assistia a outra aula, isso aqui também funciona. E você ia colocando. Então, se você não organizar direitinho, né, você fica tendo um grande conteúdo em potencial, mas assim, foi um start gigantesco, porque eu tive que desconstruir tudo e colocar de fato um conteúdo que funciona. E o Beginning, assim, a estrutura que ele tem, né, acho que com toda a equipe aí que você tem da pessoa que está por trás também, Uhum. nossa, realmente eu falo para você, né, eu já falei isso em várias lives, que o Beginner hoje ele é um curso de uma faculdade, né? O conhecimento você acha que você vai fazer o Beginner e simplesmente você vai parar ali, mas tem muito mais coisa, tem muito mais coisa. Se o Beginner já é bom, ele é só o início. Ele é só aqui, ó. Cara, é isso aqui, Bruno, é isso aqui, ó. A pessoa, nossa, eu já achei muito. Todo mundo que entra no Beginner fala, né? Nossa, isso aqui é muito bom, isso aqui é foda. Mano, mas é só isso aqui. A gente só Então, descobre assim, depois, não conta esse segredo, não. nossa. Então, o Beginner, ele muda você primeiro como pessoa, eu falo assim, porque faz você raciocinar diferente, faz você olhar para o mercado de forma diferente, de forma muito mais profissional. Hoje, de tantas ferramentas que você já passou, eu nunca deixei de olhar, né, que é a base, que é a leitura de preço, por exemplo. Nunca deixei de fazer isso. Isso é ensinado no Beginner, que é a primeira etapa. Então, de lá para cá, foi feito assim, eu falo que eu estou numa faculdade. E todo ano, cada 2 meses, 3 meses, existe um upgrade que a gente vai fazendo e vai avançando. Mas a viração de chave primeiro foi pessoal, o impacto que eu tive no curso, e depois foi de fato uma explosão de conhecimento de ferramentas que funcionam. Qual foi a aula que mais bugou a sua cabeça? Sem detalhes. Qual foi a aula? Aquela aula específica que foi a. Eu comecei com a fibra, né? Ah, tá. Tu passou pela imersão. Foi, Qual é? Destravando ou o plano? destravando. Você, jovem gafanhoto, a imersão Destravando é gratuita e se tiver, acho que a DT tiver aberto, deve estar. O link vai estar aqui embaixo se você puder assistir, tá? E dá resultado, viu? E você vai ganhar dinheiro com isso, viu? Se você usar direitinho, seguir as dicas do homem, você vai ter resultado. Saiba disso. Tá. E como foi essa transição? Porque assim, o cara sai do beginner, ele tem acesso ao conteúdo, ele começa a passar 4 semanas ali imerso.
Então ele acaba saindo dali meio que já com a cabeça formada, bem o que ele precisa fazer e tal. Mas qual foi a diferença quando você entrou na fraternidade? Então, assim, eu saí nas últimas semanas, eu já comecei a ter um leve resultado já, né? Pelo menos já não estava no vermelho. Uhum. Então, na primeira semana do beginning, eu já estava tirando resultado do mercado. E aí, quando entrou pra fraternidade, aí, filho, é um negócio de. Parece que. Sabe aquela coisa que você vai entrar sem você passar creme? Eu não, vou passar creme aqui. Com a fraternidade, filho, foi mais fácil, olha lá eu. Creme. Creme. Olha aí. Então, você está ali num ambiente, como eu tinha falado no início aqui, você está inserido em um ambiente que está propício ao teu crescimento, isso é a grande virada. Você não basta só você fazer um curso de autoescola. É importante você ter um instrutor do seu lado que já sabe mais do que você e você pilotando no dia a dia e ele te mostrando, ó, tá errado aqui. Não, precisa ajustar aqui. Então, a fraternidade, né, que foi pós-beginner, hoje eu falo assim que a segunda família que eu tenho é a fraternidade, mano. A galera ali, tem uns meio loucos ali, tem uma galera de todo jeito, mas são vocês que fazem realmente a diferença pós-beginner. E você Pô, só entrará na fraternidade se fizer o beginner, não tem como. passar pelo homem aqui, ó. E se fizer errado ainda, não entra também, não. Quero você fazer atrapalhar Show. na turma, não, cara. Tipo, porque assim, pra quem não sabe, a fraternidade ele é um grupo pós-beginner de assinatura, onde é que a gente tem, além dos conteúdos, tem call todo dia. Todo dia. Sabe esse lance de, ai, nossa, eu queria ver meu tutor aprendendo ao vivo. Todo dia. Todo dia. E tem um problema, não acho problema, mas para alguns devem ser, que é o fato de que, como tem gente de todo lugar do mundo, tem gente do mundo mesmo, às vezes tem nego fora do Brasil, caralho, a quatro, vira bagunça, porque você começa a ver gente conversando. Então, tipo, qual foi o ponto positivo da fraternidade e qual foi o ponto negativo da fraternidade? Se tiver algum. No negativo, não tem não, filho. Nem que seja aprender uns palavrão novo. Não, mandar chamar de burro é todo dia. Mas, sinceramente, eu não vejo porque eu só cresci, mano. Só cresci. Interessante. Eu lembro que no início, eu via o pessoal, o depoimento de alguns na fraternidade, eles falavam assim: nossa, eu melhorei como pessoa, eu melhorei como esposo, marido, melhorei não sei o quê, melhorei aquilo. Estou fazendo atividade física, até atividade física, que a É gente não mesmo. fazia, a gente faz. Então, assim. Não tem, eu acho assim que aqueles que acham que existe um ponto negativo para esse projeto é aqueles que não entenderam o projeto, É. sinceramente. E eu não estou nem puxando saco, não. Porque você está num ambiente que todo mundo quer que você cresça. Não existe competição. Olha só, você está num grupo, pode ter 100, 200 negros ali dentro. Não tem competição, entendeu? E todo mundo, você fala, olha, eu estou com dúvida, isso aqui. Aí, três, quatro ali, muito mais experiente do que você, vai falar ou exatamente o que você está errando, entendeu? Então, você faz atividade física por conta de projetos, você acaba se tornando uma pessoa melhor, porque você para de muitas das vezes de falar besteira, asneira, coisa muito, né? Falar assim, no limite que a gente é da quinta série também, mas eu só melhorei. Muitas coisas, por exemplo, eu hoje no meu dia a dia, eu aprendi a dizer não, que eu não sabia dizer não. Então, eu Hum, hoje, eu sei dizer não por conta do beginner. Porque eu hoje eu consigo, de fato, fazer esse filtro, o que é bom para mim e o que não é. O que não é, tchau. Agora, aquilo que está alinhado ali com o meu projeto, o meu propósito, tudo bem. Caso contrário, não quero nem saber. Né? Eu ia mandar uma palavrão aqui, mas não pode não. Então, é basicamente isso. Então, foi uma grande melhoria e está sendo uma capacitação gigantesca. Mas negativo não, agora positivo tem tudo isso. Né? eu
Até naquela hora que comenta, né? Pô, Bruno, você fica serão no Sobrecast. Cara, eu também tô estudando, Nada. sabia? Eu tô prestando atenção, porque a gente não grava, a gente não tem combinado aqui, ó, o que é que você vai falar aqui. Eu abro a câmera e foda-se. Você vê que eu tô no Zoom aqui, caguei. E a cada Ubecast eu percebo coisas novas. A cada Ubecast, quando a pessoa vem me contar a história dela, a gente entra em mais detalhes do que a gente convive no dia a dia. Mano, no dia a dia a gente tem 40 nego, 50 nego ali junto conversando. Você acha que tem como falar sério? Não tem. Falar uma besteira aqui é falação de merda o tempo inteiro. E uma coisa que eu percebo da maioria é que, tipo assim, o convívio com pessoas de outros estados, outras culturas praticamente, né? Mano, muda muito. Você vê um cara que, porra, é um pouco mais porra louca. Ele vem e te fala, não, aconteceu tal coisa, e ele conta uma história e você fala, nossa, eu não faria isso. Ele vai lá e faz. Aí você dá um estalo, fala, caralho. Aí você É, vê outro cara falando, não, mas assim eu faria assim. Aí você começa a engatar é, isso na sua cabeça, você começa a mudar sem perceber. é isso. E eu falo assim, quantas e quantas vezes, né? Eu olhava assim, enquanto algumas pessoas olhavam às vezes do seu jeito, né? Ah, mãe, é assim, daquele jeito eu olhava, falei, mano, mas é verdade, pô. O cara fala um negócio assim, mas é verdade, faz sentido. Só tem que E aprender a aí, falar, mas é verdade, cara. pô. Então, assim, faz sentido, mano. Vai. E aí, daí, desse jeito, maninho. Uma coisa, a galera fala, nossa, mas você não tem sotaque da Bahia. Sim, eu moro na Bahia. Como é que tem, mano? Eu passo É por conta 90% da do tempo fraternidade conversando. Ah, eu passo 90% do tempo conversando com um gaúcho, paulista. Como é que. amazonense. Amazonense? Então, velho, é difícil. Enfim, mas deixar aqui a gente vai embora, mano. Mas conversar aqui é outro mundo. Se você pudesse definir 3 dicas para uma pessoa que está começando agora, que está passando pelo mesmo estágio que você passou, quais seriam essas 3 dicas? Se conheça, saiba quem é você, primeiramente. Você precisa saber exatamente aquilo que você está fazendo. Material de qualidade. Material que eu falo é um conjunto aqui, que seria um ambiente propício, um material de qualidade, um conteúdo que de fato vai te trazer resultado. E terceiro, filho, é você. A responsabilidade de fazer a coisa acontecer. Se você tem essas duas coisas iniciais, a terceira depende de você. Se não está acontecendo, a culpa é sua. Engraçado que a gente fala assim, "Ah, a culpa é sua", o cara leva pro lado ruim, né? Ele sempre leva pro lado, Não, não, mas não, como assim a culpa é minha? É, a culpa é sua. Se deu não, se não certo, a está culpa é fazendo, sua. ia falar diferente, meu. Que eu peguei, eu ia falar, você é burro? É, normalmente eu falaria isso. Eu falei, mano, você é burro. Desgraça. Então, assim, quando a gente fala a culpa é sua, se você quiser levar pro lado ruim, foda-se também. Não tem nada a ver com isso. Mas é o nossa responsabilidade. Se der certo, parabéns. Se der errado, a culpa é sua. É assim que funciona o jogo. Eu não tô falando da questão do day trading, eu tô falando de tudo. E o Daniel é um prova vivo disso. Lembrando, quero compromisso público aqui. Vai ter parte 2. Vai, filho. Ô, vai. Eu queria fazer isso aqui ao vivo, filho. Ó, a gente, como vocês sabem, eu faço sempre os podcasts aqui e eu tô tentando trazer justamente isso. A galera que já tá com resultado absurdo, a galera que tá começando a ter resultado, a galera que já tá há um tempo, porque todo mundo tem algum tipo de informação bacana para trazer aqui, tá? Então, já tá convidado para fazer a parte 2, tá? Bora, simbora. E, cara, se isso aqui puder chegar para todo mundo que tá começando agora, do zero, qual seria aquele conselho final, aquele que você fala assim, segue por aqui? Não vejo o Big apenas como um investimento. Veja ele como algo essencial para a sua vida. Não tem como você pagar uma luz de casa, você fala assim, isso aqui é importante, isso aqui é essencial. O beginning, ele é algo essencial. Então, não é se eu quero fazer, você tem que fazer. Porque se muitas pessoas estão tendo resultado de fato, se tem todo um ambiente, não é só o curso. O curso é isso aqui, ó. É só um, é É. só o iceberg. O iceberg Faz ele é a assim, pontinha, vamos né? fazer E assim para aí, virar thumb, ó. Faz assim para virar assim, thumb do ó. vídeo. O iceberg, ele é isso aqui, a pontinha. Mas embaixo dele tem algo muito maior.
Só que para você ter acesso a isso muito maior, você precisa entrar, que é a porta de entrada, que é o beginner. Então, na minha percepção, o que o beginner é, que ele tem, o valor que é colocado é muito baixo. Para mim é uma água mineral, porque aquilo te dá, de fato, o que funciona, essa é a questão. Agora, qual é o valor que você vai ter, que você vai fazer, aí depende de você. Porque o material funciona, depende da tua dedicação. Se você não está fazendo, você está em dúvida, você está perdendo tempo, está deixando de ganhar dinheiro. É isso. Cara, eu quero agradecer por você ter participado. Ou, Assim, ele mesmo vê, mano, tem muita gente que faz Overcast, os caras não fazem, velho. é, É muita gente, é muita gente. Eu não sei o que que é. O que que é vergonha? É o que que dá? não sei não, Lee. Você, é, eu falei, eu ia falar para você, é mais fácil eu gravar um vídeo do que eu tirar foto. Eu vou ter que tirar do vídeo a foto da thumb, vai ser o jeito. Ele falou da foto, eu ixi, a foto. Ah, a galera tem muita vergonha de mostrar a cara. Você tá vendo o Daniel rindo, é porque tá só a gente. Se fosse uma call aqui com um monte de gente, você ia ver ele vergonhoso. Nossa senhora. Então, assim, Passando a cabeça? comenta aqui, tá? Vai você que tá vendo aqui pro YouTube, comenta aqui embaixo qual foi o ponto que mais instalou na sua cabeça, que mais te ajudou de alguma forma. Porque só de que eu posso anotar aqui deu 5, que é extremamente importante aqui, que é uma virada de chave para quem pegou, porque as informações que a gente passa no Becast são do dia a dia. Não tem do livrinho, sabe o livrinho que você baixa lá, o PDFzinho? Não existe, aqui é vida real, não. Tá? Se quiser fazer parte do Begin, já que o Daniel aproveitou foi essa pancada de chamada aí, aqui embaixo vai estar o link, Manda, procura aí. filho. Se tiver turma Venha. aberta, se não, fica no grupo de espera. E assiste as emissões da ADT, beleza? Daniel, Show, obrigadão. valeu, tamo aí. Valeu.